Olá, seja muito bem-vindo à classe dos professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Que bom estarmos juntos novamente para mais uma lição da classe dos professores. Tenho certeza que você tem acompanhado todos os estudos e tem aprendido e tem evoluído espiritualmente. Mas antes de a gente começar a lição, você já sabe que eu vou te fazer um pedido especial. Talvez você esteja entrando em contato com o nosso canal agora e ainda não é inscrito. Então, se você não for inscrito no nosso canal, peço para que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo e você fica acompanhando sem perder nenhum detalhe dessa programação espiritual. E você que já nos assiste e gosta, eu continuo pedindo para que você curta os nossos vídeos e especialmente compartilhe essa mensagem, que eu tenho certeza que você vai levar bênçãos, vai ajudar a levar bênçãos sem medidas às pessoas que precisam dessas importantes mensagens espirituais que vêm direto do trono da glória. E outro pedido que eu quero fazer a você, não sei se você já observou nos nossos comentários, aqui nós temos vários pedidos de oração. E você que já tem o hábito de orar, assim como nós, eu vou pedir para que você leia esses comentários, de repente leve esse pedido de oração para a sua igreja, para o seu grupo de oração e vamos juntos multiplicar a força da oração para esses pedidos. Eu tenho certeza que Deus irá nos atender. E para a gente fechar, eu quero que você também deixe nos comentários o seu nome e de onde você nos assiste, para a gente ter essa visão de aonde realmente essa mensagem tem chegado e tem chegado para longe. E por isso eu vou mandar um abraço muito especial para 3 pessoas que nos assistem. Primeiro, um abraço vai ser para Ana Ruda, que nos assiste direto de Ponta Grossa, no Paraná. Um abraço especial para Bernadette Oliveira. Bernadette Oliveira nos assiste de Vitória da Conquista. E ela deixou um comentário interessante. Ela disse que compartilha a nossa lição com mais de 50 pessoas. Que bacana, né? E ela tem 77 anos e ela diz no comentário que ela tem 3 filhos que abandonaram os caminhos do Senhor, inclusive pede oração. Então, Bernadette, nós certamente estaremos em oração pela sua família e pelos seus filhos também. E um abraço especial para Fátima Pacheco, que ela vive no norte de Portugal. Então, um abraço grande, continue conosco. E agora, para a gente começar a lição, vou apresentar os professores que aqui estão. Ao meu lado está o Adriano, que ele é diretor da classe Novo Tempo. Ele vai se apresentar e vai fazer um convite, né, Adriano? Mais uma vez é um prazer estar aqui participando dessa lição maravilhosa e quero aproveitar, agradecer a oportunidade de fazer o convite para que você, estando aqui em Brasília, venha conhecer o Espaço Novo Tempo aqui do Lago Sul. Estamos aqui todos os sábados às 9 horas, de braços abertos aqui para receber você com muito carinho e traga também o teu amigo. O seu amigo, venha você e traga mais um também para conhecer um pouco mais da palavra do Senhor conosco. Muito bom, e você vai conhecer, nós gravamos especialmente aqui da sala Novo Tempo, então você vai ter o prazer, o privilégio, a oportunidade de estar aqui com o Adriano assistindo a classe Novo Tempo. Ao lado do Adriano, nós temos o pastor Wesley Vailá, que é pastor aqui da Igreja Adventista do 7º Dia do Lago Sul. Gente, tudo bem com vocês? Ricardo, eu vou aproveitar, tem tanta gente que nos assiste aí durante a semana, mas tem uma pessoa que é muito especial. Mãe querida, eu vejo seus comentários aqui, viu? Te amo e para todos aí uma boa lição, é bom estarmos juntos. Muito bom. E ao lado, a Geni, ela é diretora da ASA, Ação Solidária Adventista aqui da igreja, faz um trabalho lindo, então está aqui também para compartilhar a palavra de Deus. Bem-vinda, Geni. Obrigada, é uma alegria estar aqui em mais um trimestre, né, estudando essa palavra tão maravilhosa, que é esse livro de Efésios, né, que tem trazido tantas lições maravilhosas, tanto aprendizado. Muito bom. E agora então, para entrarmos na lição, vou pedir, Adriano, você pode fazer uma oração para nós? Sim, oremos. Senhor nosso Deus, que estás nos céus, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Obrigado pelos ensinamentos, Pai, sabedoria divina que o Senhor concede a cada um de nós. Nesse momento, que o Seu Santo Espírito esteja presente mais uma vez conosco e nos ajude, Senhor Deus, a estudar a Tua Palavra. Aquelas pessoas que estão nos ouvindo, também nos assistindo, que elas possam também compreender, Pai, pelo Seu Santo Espírito. E assim, nos prepararmos, Pai, juntos para encontrar contigo nas mansões celestiais. Obrigado mais uma vez por tudo. Em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Lição 6, o mistério do Evangelho.
E o verso para memorizar está em Efésios 3, versículos 20 e 21, que diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja dada glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e por todo, para todo sempre. Amém. E a lição começa aqui trazendo, e a gente, quando entende um pouquinho do ministério de Paulo, a gente percebe que Paulo, de fato, ele era um apaixonado pelo Evangelho. E Paulo, ele começa aqui em Efésios 3, justamente dizendo que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Jesus Cristo em meio ao Evangelho. Atualmente nós sabemos disso, isso é muito natural para nós, mas essa mensagem no período que foi propagada por Paulo era uma grande novidade. Paulo realmente vinha trazendo essa novidade de que o Evangelho estaria aberto aos gentios, e nós percebemos também que algo era muito radical naquela época. E Paulo também, ele seguiu com as suas palavras inspiradas à medida que ele refletia sobre a sua paixão em pregar o Evangelho, especialmente aos gentios. E nós aprendemos também com Paulo sobre as dificuldades habituais em aplicar esse ministério, dificuldades mesmo que incluíam, no caso do Paulo, inclusive prisão. E nós experimentamos também em Paulo o entusiasmo pela igreja e pela missão cósmica. Então, em suma, todos nós somos inspirados por Paulo, justamente por essa paixão que ele tinha do Evangelho. E assim a gente começa a nossa lição, e chegando no domingo, que tem a temática aqui, o apóstolo dos gentios aprisionado, eu pergunto para o pastor Wesley, em Efésios 3, pastor, é possível realmente identificar um ou dois temas principais e que pontos de vista importantes Paulo demonstrou? Sim, Ricardo, é possível a gente identificar pelo menos dois temas principais, sendo que o primeiro é onde Paulo se apresenta como o prisioneiro de Cristo e não de Roma. Vivemos hoje um tempo onde as pessoas vão te julgar pela roupa que você usa, pelo carro que você tem. Algumas igrejas, inclusive, destacam muito o aspecto da teologia da prosperidade. E Paulo deixa muito claro que os seus sofrimentos não desqualificam como um mensageiro de Cristo. Então, é gostoso como ele se identifica. Paulo, prisioneiro de Cristo e não de Roma. E o segundo tema é que ele volta a reforçar essa ideia que se apresentou aí no início, de que os gentios e judeus em Cristo Jesus são apenas um. Não existe essa distinção. A salvação está aberta para todas as pessoas. E é bom destacar o que você trouxe, Ricardo. Esses são temas hoje até, de certa forma, fáceis para nós. Claro, as nossas lutas, as nossas provações, todos são iguais, mas para aquele momento da história, para aquele momento do surgimento da igreja, era um tema que era difícil das pessoas entenderem. Como é que Paulo está me escrevendo da prisão e está me dizendo que o evangelho é algo bom, né? Agora, em meio às palavras aí de Paulo no livro de Efésios, o que a gente percebe é o seguinte, que ser cristão não é certeza de vida boa neste mundo, no sentido em que as pessoas acabam apregoando. Ah não, se Deus está com você, você não vai ter problemas, o dinheiro vai estar numa quantidade que ele vai sobrar. Não necessariamente. O fato de fazermos parte da jornada com Cristo Jesus, sermos salvos em Cristo Jesus, não nos isenta de termos dificuldades e provações. Agora, é bem verdade que aqueles que estão alicerçados em Cristo, eles vão surfar, né, em meio às provações, não permitindo que elas interfiram na sua maneira de adorar a Deus e de se apresentar, né, diante das pessoas. Muito bom. E chegamos agora na segunda-feira. A lição traz o tema, o antigo mistério do Evangelho. E aí, Geni, eu te faço a pergunta, que ministério foi confiado a Paulo e que está descrito em Efésios 3, nos versículos 1 e 6? Apesar de Paulo receber o chamado só após a morte de Jesus, né? Jesus já tinha até ascendido aos céus, ele sempre se declarou como um apóstolo de Jesus. E ele afirmou ser o destinatário de algo que ele chama de a dispensação da graça de Deus dada em favor aos gentios. No versículo 6, ele revela esse mistério. Ele diz que o mistério é que os gentios
são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo, por meio do Evangelho. Para quem estuda a Bíblia, isso não é nenhuma novidade. Nós vemos na caminhada de Abraão. Por onde Abraão passava, as pessoas que aceitavam o Deus de Abraão e conheciam e aceitavam viver de acordo com o que ele propunha, essas pessoas eram abençoadas. Outro episódio também que a gente vê a graça de Deus sendo liberada a todos foi na saída do povo de Deus do Egito. Quando o povo de Israel passou aquela última noite no deserto, lá no Egito, Deus falou que quem fizesse exatamente como ele tinha mandado, né, inclusive passar o sangue nos umbrais das portas, o filho primogênito seria poupado. E muitos egípcios, juntamente com os israelitas, acreditaram, fizeram o que Deus propôs e tiveram a vida dos seus filhos poupadas. Vemos ainda, podemos citar ainda a Raabe, né, que era uma prostituta que morava no muro de Jericó. Ela aceitou, ela entendeu que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro e teve a sua vida poupada e a vida de toda a sua família. Tudo isso e muitos outros episódios que a Bíblia relata, tudo isso reforça que o amor de Deus é por toda a humanidade, e não apenas por um povo específico, né? Paulo, ele teve o chamado especial para levar a mensagem aos gentios. Ele não queria com isso se exaltar e nem ser considerado o inventor do evangelho, mas ele reivindicava o ministério dado por Deus de proclamar o evangelho, e Paulo se maravilhava pela forma como é expresso esse amor de Deus à igreja, a qual é composta de judeus e gentios. Esses dois grupos tornaram os blocos de construção da nova comunidade de Deus. Amém. Muito bom. Profundo, né? E chegamos na terça-feira, o tema é a igreja, reveladora de sabedoria de Deus. Forte. Muito bom. E aí, Adriano, a lição faz o seguinte questionamento: o que Paulo disse sobre Deus e suas ações em Efésios 3, versículos 7 a 13? Bem, Ricardo, lá em Efésios 3, né, de 7 a 13, ao lermos, a gente entende que o plano de Deus, por meio de sua igreja, é revelar que o seu amor, a sua graça a todos os crentes. Então, Deus, ele criou a igreja para ser algo para ajudar o ser humano, para ajudá-lo, eles a entender, inclusive, a mensagem que Deus tem para cada um deles, né? Próprio Paulo aconselha também que nós devemos estar em união, em comunhão com os irmãos, né? Então, por que isso é importante? Porque eu ajudo, na minha experiência, eu ajudo você a se fortalecer na tua fé, você também na sua experiência me ajuda a fortalecer. Então, há uma troca de conhecimento e de experiência na caminhada cristã. Então, Deus, como sempre, né, sábio, ele deixou para nós essa mensagem, a importância de estarmos unidos, né? E a igreja, ela proporciona isso, a união, né? O caminhar juntos, né? Seguir, ter o mesmo objetivo, a mesma meta, o mesmo alvo. Então, hoje, quando a gente olha para a igreja de Deus e olha para o mundo, a gente vê, nossa, a igreja de Deus, ela é uma armação protetora que Deus colocou nesse mundo. A gente vê que Deus, dentro da igreja, Deus opera de forma maravilhosa os seus filhos. Aqueles que acreditam na instituição, na igreja em si, que foi criada por Deus, pura, que conserva os princípios que Deus deixou, que busca ensinar, né, aos seus membros ali a verdadeira mensagem do Senhor. Deus opera de forma maravilhosa. E Paulo, ele coloca isso para a gente de uma forma que ele se coloca, inclusive, como ministro, dom da graça de Deus, né? Deus concedeu esse dom para ele, né? E esse dom, como o próprio evangelho, não é concedido por causa do valor do destinatário, mas pela graça de Deus. Paulo destacou esse ponto descrevendo como o menor de todos os santos, né? Então Deus, ele, por meio da sua graça, ele nos coloca como ministros dele. Para quê? Qual o objetivo disso? Pregar a mensagem para as outras pessoas e mostrar para as outras pessoas que existe um caminho.
e é o melhor caminho, na verdade, existe. E é o único caminho que leva à salvação, né? Um outro ponto que ele traz aqui na lição é que nós não estamos lidando com carne, com ser humano, mas estamos lidando com principados e potestades, né? Que em Efésios, lá 6:10, ele mostra para a gente que são elementos que representam o mal. Então, mais uma vez, a igreja é algo que nos ajuda, porque Deus derrama as suas bênçãos através da igreja também ao seu povo, a enfrentar esse reino do mal, que é contrário à vontade de Deus, que faz tudo para que eu e você perdemos o foco, né, de alcançar cada dia mais, subir um degrau a mais na nossa vida espiritual e nos deixar perdidos nessa caminhada. A gente pode dizer que, estudando a lição, né, em Efésios ali, que o papel da igreja, que foram formadas pelos judeus e gentios, é de levar o quê? A queda esses poderes, que são os poderes do mal. Então, quando a gente olha lá para frente, para Apocalipse, nós vemos o que em Apocalipse? De que Deus vai voltar e vai acabar com o mal e o reino dele vai ser novamente restaurado aqui nessa terra, onde não vai haver mais pecado. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra a condição que estamos hoje, a função, a importância da igreja, a função da igreja no nosso cotidiano, né, de estarmos em comunhão com os irmãos, de buscar o conhecimento, de estar unido no mesmo sentido, crescendo espiritualmente. E ele mostra também que o pecado, que Satanás vai ser derrotado. E que nós sozinhos não iremos conseguir vencer esses poderes. Nós precisamos estar unidos com Cristo, né, para vencer. Esses poderes são advertidos de que o plano de Deus está em andamento e que a sua ruína é garantida. Eu gostei disso daqui, até marquei na minha lição. Então, todo esse movimento, essa dinâmica que Deus faz com o povo, com a igreja, com os ensinamentos, tudo que Ele proporciona para nós hoje em Sua palavra, é algo claro e para a gente de que esse movimento contrário à vontade de Deus já está derrotado. Poucos dias ele vai deixar de existir. A própria natureza de uma igreja unificada sinaliza sua derrota final. Isso mostra para a gente também o cuidado que nós devemos ter. Porque Satanás, sabendo disso, ele vai agir, como o Apocalipse fala também, contra a igreja de Deus. E a igreja de Deus é formada por pessoas, né? Então, diariamente, ele vai em cada membro da igreja tentando desviar, tentando levantar alguma discordância, alguma coisa que vá tirar o foco dos membros, né, do caminho. Um outro ponto que eu queria deixar também aqui é que Paulo ele ansiava profundamente que a humilhação de Cristo fosse vista e compreendida. A gente, ao estudar a palavra de Deus, a própria Ellen White diz que nós deveríamos meditar todos os dias em Mateus 27, que é a crucifixão de Cristo. Todos os dias. Para a gente entender o tamanho do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por cada um de nós. E aqui Paulo coloca que se nós buscarmos, né, entender também profundamente a humilhação de Cristo, ele diz que o sacrifício estupendo feito pela majestade do céu, o egoísmo seria banido dos nossos corações. Olha o poder da palavra de Deus, olha o poder de nós somente compreender o sacrifício que Deus fez por nós. Compreendendo isso, a nossa atitude muda. O nosso coração ele começa a ser trocado, tirado um coração de pedra e colocado um coração de carne, para que a gente realmente tenha o conhecimento da palavra de Deus e busque fazer a sua vontade. Amém. Muito bom, forte, profundo, esclarecedor, né? E eu queria te fazer um pedido. E aí, o que está sendo de relevante? O que você tem aprendido até então na lição? Deixe seu comentário. E se você também tiver alguma dúvida, algum questionamento, pergunte aqui para a gente. Nós vamos lendo aí os comentários e a lição não vai acabar por aqui. A gente continua pelos comentários abaixo, ok? Chegamos na quarta-feira, pastor. Quarta-feira tem a temática aqui, o Cristo habitando no coração. E eu te pergunto, qual comparação pode ser feita entre o pedido de oração de Efésios 1, 16 a 19, com o apelo de Paulo em Efésios 3, 14 e 17? E quais são as semelhanças entre esses dois pedidos? Então, Paulo pede duas coisas, né? Primeiro, que Deus os fortalecesse, né, com o poder mediante
o seu espírito e que também eles pudessem compreender todas as dimensões que envolvem o amor de Deus. E está aqui, gente, algo muito legal para a gente buscar na nossa jornada, na nossa caminhada cristã. Às vezes eu percebo que, dependendo da fase da nossa jornada, dependendo às vezes da forma como fomos criados, nós nos cobramos demais e cobramos inclusive de outras pessoas um tipo de relacionamento com Deus que nem mesmo Deus pede, sabe? Não estou dizendo que Deus, nós temos que rebaixar a maneira de chegar a Cristo, mas é tão bacana você saber que na sua jornada, na sua comunhão com Deus, o que está sendo levado em consideração são duas coisas. Uma, que o poder para vencer vem de Cristo, né, através do Espírito Santo, e que é nesse processo de conhecer o amor de Jesus que você vai buscar uma mudança. Você ter uma pessoa ao seu lado, seja convivendo em família ou trabalhando, e saber que essa pessoa está ali por medo, por interesse financeiro ou qualquer outro motivo que não seja o amor, a admiração, faz a diferença. Então, assim, as boas notícias que nós entendemos aí do livro de Efésios é que é possível conhecer o amor de Cristo. Se o apóstolo Paulo está pedindo para que então nós pudéssemos compreender, claro que é possível. Dentro da limitação humana, mas é possível. E aí o que entra aqui é um esforço, né? Um desejo, uma vontade. Quantas vezes alguém entra no meio de um seriado, acompanha às vezes um filme pela metade, mas ele se propõe a entender o que está acontecendo e no final ele fala, não, entendi. Tem pessoas que não conhecem a Bíblia, não a compreendem justamente por conta disso, porque não se empenham, né? Querem talvez absorver ali, quem sabe por osmose, os assuntos, quando na verdade nós deveríamos nos dedicar ao estudo. Então as boas notícias é essa. Primeiro, é possível conhecer o amor de Cristo e também todos nós pertencemos a Deus. E a nossa maneira de lidar, a nossa maneira de trabalhar a jornada cristã é que vai determinar se nós vamos tomar posse ou não disso. Mas olha, eu quero deixar um recadinho especial para você. O mundo, ele tem uma maneira, né, de nos forçar a amá-lo. Com Deus é diferente. Então não se cobre demais, querendo aparentar algo, quem sabe para agradar mais a Deus. Não tem como você fazer algo ou deixar de fazer algo e com isso fazer com que Deus te ame mais. Ele já te ama no limite do que é possível e Ele mostrou isso na cruz do Calvário. Então, faça que na sua jornada, assim como Paulo foi nos demonstrando aí no livro de Efésios, que você corresponda ao amor, né? Então, o amor ele não precisa ser fingido, nem pode, ele não pode ser forçado, é um processo natural. Vai levar uma vida inteira e a gente vai nisso de aprender, né, a conhecer do amor de Cristo e entender que nós pertencemos a Ele. Amém, muito bom. E precisamos de fato sermos sinceros com Deus, né? Nas nossas orações, naqueles momentos, às vezes você sabe que está fazendo algo que não agrada a Deus e você tem que colocar em oração, meu Deus, eu estou com essa vontade de fazer algo que eu sei que é contrário a Ti. E reconhecer diante de Deus a sua fraqueza e pode ter certeza que Deus vai responder com o poder dobrado do Espírito Santo e aos poucos você vai se transformando, modificando, numa jornada suave, numa jornada assim de crescimento e com Deus ao seu lado, te dando força, vale a pena. Ricardo, só aproveitar um pouquinho, aqueles que são pais vão entender bem isso. É como um pai, uma mãe que tem acesso ao boletim do filho e já viu que as notas não estão boas, a gente já sabe. E a maneira como o filho às vezes vem nos apresentar, dizendo, olha, não consegui, fiquei de recuperação. Irmão, pelo menos os pais em sã consciência, os pais normais, não deixam de amar os seus filhos ou passam a amar mais a esses filhos por conta da nota que tem. A gente já sabe da limitação do filho, mas é bom quando eles se apresentam para nós do jeito que são. E a partir dessa constatação de que houve uma falha, nós vamos entrar com um processo de ajuda e não de mais cobrança e de repente fazer com que a criança acabe tendo até problemas emocionais, né? Então, entenda mais uma vez, Deus te ama de uma maneira incrível, mostrou isso na cruz do Calvário, Ele está apenas pedindo que você comece a compreender,
buscar, e a sequência que vai acontecer é que você também vai se apaixonar por Jesus e nada mais vai ser pesado. Tudo que ele pedir à luz da Bíblia, você vai ficar muito feliz em cumprir. Amém, muito bom. E chegamos agora na quinta-feira, que tem um tema, a glória na igreja e em Cristo. Aí, Geni, eu te pergunto, né, que Paulo, Paulo ele concluiu o seu relato de oração com uma doxologia, em um breve e poético louvor a Deus. Por que Paulo louvou a Deus justamente em Efésios 3, versos 20 e 21? Ele louvou a Deus pela salvação que foi oferecida à igreja por meio de Cristo Jesus. Essa doxologia de Paulo, ela é a celebração do poder de Cristo exercido em favor dos crentes. Devemos ter em mente não apenas o que Cristo fez e faz por nós hoje, mas nós devemos ter em mente o que Ele fará no futuro, como diz o apóstolo Paulo, no dia da nossa redenção. Ler essa doxologia que foi escrita por um homem que estava preso, passando por tantas privações, ela deve nos trazer alento, né? Nos dias de hoje nós temos tantos privilégios, não passamos por quase nada de privações, e ainda assim, muitas vezes nós reclamamos quando temos que abrir mão de algo em prol do Evangelho. Muitas vezes eu me envergonho, estou falando de mim mesma, me pego reclamando por uma coisa tão simples, né? Aí quando a gente vai nas cartas e sabe onde que Paulo estava, em que circunstâncias que ele estava, né? Passando por tanta dificuldade, eu me envergonho do meu egoísmo. Cristo, Ele já nos deu a vitória. A certeza dessa vitória em Cristo deve ser o nosso alento a cada dia, não importa as circunstâncias que nós estamos vivendo, né? Porque nesse mundo nós temos dias tristes, temos dias felizes, temos dias não tão felizes nem tão tristes, não importa as circunstâncias, nós temos uma vitória garantida, né? Em Cristo nós temos a promessa de um futuro glorioso, e essa deve ser a nossa maior motivação. Nós podemos fazer como Paulo, nos alegrarmos hoje e nos animarmos, porque quem nos prometeu a vitória, Ele já pagou o preço por nossa redenção. Então a nossa redenção ela é garantida. Somos participantes do plano final de Deus e seu poder age em nós hoje. Amém. Muito bom. E chegamos agora na sexta-feira. Adriano, faz aquela conclusão final, pode ser? Claro. Fico um pouco preocupado, porque Paulo ele vem aqui descrevendo, né, tantas coisas aqui, privilégios nossos de ter a mensagem em nossas mãos, de ter o conhecimento, e a lição de sexta-feira nos traz uma pergunta: como ser cooperadores de Deus se temos uma experiência raquítica? Essa pergunta me fez respirar profundamente, né, e começar a meditar, né, na minha vida. Será que realmente a minha vida produz frutos, né, de uma experiência rica, de uma experiência abundante com Deus? Eu até costumo falar que às vezes a pessoa fala, como está a sua vida espiritual? Minha visão, a vida espiritual, diariamente nós levantamos todos os dias e temos algumas atividades a cumprir naquele dia. E nós temos ali o nosso culto, a nossa oração com a nossa família, é importante, né? Não devemos, né, deixar de fazer isso, mas qual é a sua experiência com Deus? O que marcou a sua vida? A gente sabe que o que nos marca é a experiência. Então, quando você conversa com uma pessoa, com um amigo teu, falar sobre uma viagem, o que você conta da viagem para ele? É aquilo que marcou você, aquilo que deixou algo ali muito forte em sua mente. E essa pergunta aqui, ela me faz pensar, qual é a experiência que eu tenho vivido hoje com Cristo? É algo que eu posso contar para alguém? Eu tenho algum testemunho para contar para alguém as obras que Deus tem feito em minha vida? Qual é a mudança que a Bíblia tem proporcionado na minha vida? Porque nós sabemos que a Bíblia ela é um livro, ela não é um livro qualquer, ela é um livro poderoso. A Bíblia ela transforma vidas. É o único livro que tem capacidade para fazer isso. Porque ele é um livro inspirado pelo nosso Criador. Então eu reflito mais uma vez com vocês, né? Eu penso, né, mais uma vez com vocês, qual é a mudança que a Bíblia está causando na minha vida diária? Ao lermos aqui a lição, a gente percebe que existem muitas coisas que a gente precisa crescer.
e melhorar, mas muita coisa mesmo. Graças a Deus que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. A cada manhã se renova e nós temos uma nova oportunidade de entregar o nosso coração a Deus e pedir: Senhor, me dê sabedoria. Senhor, me ajude a enxergar o poder de Jesus em minha vida. Me ajude a receber, a aceitar o poder que tem à minha disposição 24 horas por dia, para que eu abandone os meus pecados, para que eu não mais viva, mas sim Cristo viva em mim, como diz o apóstolo Paulo. Então, o meu desejo para você, meu amigo que está assistindo, minha amiga, é que você entregue o seu coração ao Senhor mais uma vez, de forma verdadeira, para que você tenha uma experiência real com Cristo, de sentir Ele ao seu lado, conduzindo a sua vida. Amém, muito bom. E eu queria finalizar com um breve testemunho. Recentemente eu comecei dando um estudo bíblico com um garoto de aproximadamente 26 anos, e logo no primeiro estudo ele falou assim: mas como ninguém tinha me dito isso antes? Como? Então eu vejo que muitas igrejas têm as suas estratégias, mas se você está numa igreja em que pouco se abre a Bíblia, pouco se vai na palavra, questione se é verdadeiramente esse lugar que você deve estar. Porque a palavra de Deus ela é muito clara em Apocalipse 1, versículo 3, que diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas. Sabe por quê? Pois o tempo está próximo. Essa é a mensagem da palavra de Deus e nós temos que realmente, não tem muito mais tempo a perder, nós precisamos realmente nos debruçar aqui nessa palavra sagrada para a gente receber essas bênçãos sem medidas que virá do trono de glória para a sua vida. Então agora, para a gente fechar, eu gostaria que, Adriano, você pode fazer E para a gente terminar, eu gostaria que, Geni, você pode fazer a oração final? Posso sim. Senhor Deus, muito obrigada por mais esse estudo que tivemos e que palavra maravilhosa que recebemos. Que o seu amor já nos garantiu a vitória. Nos ajude, Senhor, a compreender e principalmente aceitar esse amor em nossas vidas. Nos ajude a andarmos segundo os teus mandamentos, segundo os teus planos para nós. Abençoe a cada pessoa envolvida nesse ministério da classe dos professores. Pedimos também uma bênção muito especial para quem assiste de casa, que elas também possam ser alcançadas por esse amor e que um dia nós possamos celebrar junto contigo nas mansões celestiais que o Senhor já preparou para nós. É o que nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Muito bom, muito bom. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e não deixe de deixar o seu like, compartilhar, deixar os seus comentários, que isso é muito importante para o crescimento do nosso canal também. Um abraço e até o próximo programa.